Olá, boa noite. E está começando nesse instante aqui na TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. O rapaz está ameaçando cair um pé d'água aí. Se cair essa chuva toda aí, não sei não, hein? Pois é, a Opinião está começando agora, hoje, terça, 11 de janeiro de 2022. Como vai? Vai bem? Olha, hoje a gente entrevista aqui o Coronel Alessandro, ele que hoje está representando um novo posto lá na prefeitura, na gestão da prefeitura de Várzea Grande, do prefeito Calil Baracate. Estava na vigilância sanitária e agora está aí comandando a secretaria, que é chamada Secretaria de Defesa Social do município de Várzea Grande. Então, tem muito assunto, porque olha só, Guarda Municipal tem o tal do Gabinete de Gestão Integrada, tem a Defesa Civil, tempo de chuva, acabei de falar da chuva aqui, né? Então, assunto que não vai faltar para esse bate-papo de hoje aqui com o Coronel Alessandro, mais uma vez apostos conosco aqui no programa Opinião. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga no Opinião pela internet. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Tanto pela página no Facebook da TV Pantanal, como também pelo www.gazetadigital.com.br. Então, olha só, esse posto novo que eu falei, posto novo, não é, que é a Secretaria de Defesa Social de Várzea Grande. Coronel, boa noite, bom tê-lo aqui, feliz novo ano para o senhor, viu? Obrigado. Já queria que o senhor dissesse o que tem nesse guarda-chuva aí, né? Absorve que pastas, que setores, por exemplo, essa secretaria que o senhor passa a comandar agora? Boa noite, é um prazer muito grande a gente estar nessa quarta-feira, dia 12 de janeiro, né, de 22, aqui com vocês. A gente que teve muito tempo, né, trabalhando desde o início da pandemia em Várzea Grande, e agora estamos com esse desafio, né, desde o ano passado, com o prefeito Calil Baracate, na Secretaria de Defesa Social. Ela trabalha nada mais do que toda a parte de ordem pública, né? Aqui em Cuiabá chama Secretaria Municipal de Ordem Pública, né? Então, a gente trabalha toda essa estruturação da ordem e da segurança pública municipal, que é uma pasta que, ao mesmo tempo, ela parece ser pequena, mas ela tem interação com todas as demais pastas. A gente tem hoje praticamente três produtos principais. A Guarda Municipal, que é o produto principal da Secretaria de Defesa Social, a Defesa Civil, que seria um segundo produto da Secretaria de Defesa Social, e o terceiro produto seria a Junta do Serviço Militar, que trabalha junto com o Exército Brasileiro para o alistamento daqueles que são oriundos de Várzea Grande com o seu serviço militar obrigatório. Assim como o fornecimento de documentação, né? Porque na Junta do Serviço Militar temos muitas demandas daqueles, agora, por exemplo, que abre concurso público. Todo mundo tem que buscar o documento que está kit com o serviço militar. Então tem gente que às vezes esqueceu, perdeu os documentos de quitação do serviço militar e tem que pegar a segunda via, e é lá na secretaria que a gente trabalha todo esse material aí, e atendimento muito grande ao público, principalmente no período matutino. Então, olha só, eu quero então reforçar que foi muito bom o Coronel Alessandro ter sutilmente me corrigido aqui. Hoje é quarta-feira, eu falei terça. Né? Eu falei terça porque eu fui traído aqui, viu, Caroline? Né? Se é que você me entende. Caroline está lá, está aqui no roteiro, terça-feira 11, e hoje é quarta 12. Eu fui traído aqui pelo que está escrito aqui. Agora eu corrigi aqui, está quarta-feira, dia 12. Quarta-feira, dia 12. Então, uma ótima noite de quarta-feira, dia 12 para você, né, Coronel? Quarta-feira. Lorenberg Alves. Coronel, antes de mais nada, nossa alegria, mas alegria mesmo de tê-lo aqui. O nosso programa ganha, e ganha muito, amigo telespectador, que não conhecia a pasta, porque muitos dos nossos telespectadores, nós temos uma audiência muito grande, Coronel, em Várzea Grande. Sim. Muitos dos nossos telespectadores de Várzea Grande podem não conhecer a pasta e a sua função. Daí Sim. aí grande importância do senhor vir aqui. E o senhor falou que a pasta do senhor em Várzea Grande, ela é similar à ordem pública em Cuiabá.
Aí a minha primeira questão vai nessa direção. Aqui a ordem pública cuida sobretudo da fiscalização. Lá na pasta do senhor também cuidaria ou cuida da fiscalização ou não? É um projeto nosso. Obrigado pela pergunta, hein? Muito interessante. É um projeto nosso. Desde que assumimos o ano passado, a gente, numa reestruturação da Secretaria Futura, e a gente já tem mais ou menos que o aval, só estamos desenhando como vai funcionar, numa reestruturação futura, nós trabalharmos essa fiscalização para ser mais um produto da Secretaria. Como a fiscalização hoje em Várzea Grande, ela atua de forma descentralizada, é isso que eu falei, a Secretaria de Defesa Social, ela atua interagindo com todas as demais. Explico. Questão do DAI, um exemplo, da água, que era um grande problema, graças a Deus, vem sendo solucionado. Já teve um grande passo no final do ano passado, e a gente vem atuando com a fiscalização do DAI, com a questão do combate aos desperdícios e outras coisas mais, bem como a questão das captações. A gente vem fazendo o patrulhamento e o policiamento naquelas captações para evitar os furtos, roubos e outras coisas mais que prejudicam. Se você furta um fio de cobre, você prejudica vários dias de abastecimento dentro de determinada região. Então, quer dizer, isso aí prejudica. Com o meio ambiente, que eu falei, o meio ambiente, a gente tem ações conjuntas direto, seja ela na área do silêncio, do sossego público, seja ela na área da proteção ambiental, seja ela em atendimento às demandas do Ministério Público do Meio Ambiente, né? São várias demandas junto com a fiscalização do meio ambiente que nós temos uma parceria, assim, não precisa nem de documento, é só contato mesmo. A gente tem grupos de trabalho específicos, inclusive foi importante, a gente vai falar mais adiante do Gabinete de Gestão Integrada, mas nós temos câmaras temáticas que tratam desses assuntos, né? Então, por exemplo, áreas de risco, nós temos, quando você vai trabalhar uma área de risco, dentro você tem desde a segurança naquela área de risco, você tem a questão da defesa civil, verificar e constatar aquela área de risco, você tem as políticas públicas de habitação que devem entrar, então entra a Secretaria de Habitação, ela tem que entrar naquela situação, o meio ambiente ela tem que participar daquela situação, porque normalmente as áreas de risco são também áreas de proteção permanente ou com algum tipo de proteção do meio ambiente e assim sucessivamente. Não tem como a gente trabalhar a segurança pública, especialmente essa segurança pública municipal, que é mais voltada a todas aquelas demandas mais próximas da população, a gente não tem como trabalhar ela sem interagir com as demais secretarias. Ô Coronel, a propósito, nós estamos ainda atravessando uma pandemia, né, da Covid-19. Qual a orientação eu imagino que tenha havido aí uma discussão com a Secretaria de Saúde e Sim. tudo mais, para que haja esse respaldo nas ruas, né? E tem orientação da gestão do Calil para com o cidadão, por parte da sua pasta, da sua secretaria? Por exemplo, a Guarda Municipal, que orientação tem recebido para atuar junto já que não há ali toque de recolher, não há essa coisa de limitação, de horário, essas coisas, mas imagino que tenha uma orientação aí para com o cidadão, para evitar, inclusive, aglomerações, por exemplo, coisa do tipo. Como é que está sendo conduzido esse assunto dentro da sua pasta? Foi até interessante. A gente estava falando das interações com as secretarias e a guarda, no caso, a Secretaria de Defesa Social, através da Guarda Municipal, trabalha também essa situação da fiscalização junto com a Vigilância Sanitária. Então, eu ainda estou no grupo da Vigilância Sanitária, eu ainda estou no Comitê de Gerenciamento da Covid e a gente vem reunindo periodicamente e traça, inclusive a escala para a fiscalização do Covid ainda parte de mim. Quer dizer, eu que oriento. Continua lá. E eu que oriento, passo para o coordenador da vigilância, para o que nos sucedeu lá, né? E através dessa interação com a vigilância sanitária, com a fiscalização da vigilância, a gente vem atuando conjunto, né? Então, a gente vem sim, por mais que os decretos eles ainda estão relativamente permissivos demais, mas a gente vê que os números de proliferação da Covid, ela aumentou. Aumentou, isso é visível. Nós tivemos agora a busca dentro das UPAs, isso reflete na guarda, porque o pessoal fica descontente. Quer dizer, ele na hora de ir para a festa, ele não pede ajuda nenhuma para a polícia.
Ele não pede para a guarda, ele não pede para fiscalização, ele não pede para vigilância para ir para aquela festa, para aquela aglomeração. Nós tivemos aí o reflexo das festas de finais de ano, que elas vieram no início de janeiro e vieram com força. Quer dizer, a síndrome gripal, junto com a Covid, com essa nova cepa, ela ampliou a busca à saúde pública. Então, hoje, Várzea Grande tem os centros Covid, o centro de referência Covid e síndrome gripal. A gente tem no 24 de dezembro, tem lá no Santa Isabel e tem lá no 24 de dezembro, Santa Isabel e no Parque do Lago. Então, a Guarda Municipal ela faz a cobertura em todas essas unidades de saúde, bem como nas UPAs, né, do IPAS e do Cristo Rei, que acompanha e faz o patrulhamento, a fiscalização e ajuda na ordenação para que o pessoal que não pediu para ir na hora da aglomeração, mas que agora quer chegar no serviço público de saúde e ser atendido com prioridade. E aí é complicado, né? Você tem que, às vezes, foge um pouco a normalidade naqueles atendimentos. Mas a gente vem dando apoio, dando suporte e fazendo a fiscalização, orientando, né? Nós íamos ter uma reunião do Comitê Covid na terça-feira próxima passada, mas em decorrência do nosso secretário de Saúde ter sido acometido de Covid, então houve um adiamento, talvez vai fazer ela essa semana ainda, mas de forma virtual. Então a gente só está aguardando as orientações do presidente do comitê para que a gente possa estar reunindo e traçando quais as estratégias nós vamos trabalhar em cima desse assunto saúde pública. Torenberg. Coronel, o senhor falava em respostas anteriores da parceria com as outras secretarias, e uma delas é a do meio ambiente, e isso me chamou a atenção. Eu tenho a impressão, e me corrija, sim, se eu estiver errado, Coronel, mas me corrija mesmo, eu tenho a impressão que a pasta do senhor tem muita demanda da região ribeirinha, daqueles povos que estão à beira dos córregos, dos rios. Qual é a principal demanda por parte desta comunidade ou dessas comunidades? Porque são várias comunidades, sim, né? Várzea Grande, ela tem um vazio demográfico grande, né? A próprio nome da cidade fala, né? Ela é oriunda de várias várzeas, né? Uhum. Então a gente vê ali naquela região da Avenida Febe ali, atrás do antigo Mufatão, da Casa Domingos, a gente tem uma lagoa, linda lagoa, a lagoa da Febe, que a gente chama Lagoa da Febe, e hoje está sendo assoreada. Quer dizer, então a gente tem um trabalho junto com a Delegacia do Meio Ambiente, junto com a Promotoria do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente do município, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que tem que entrar também, são áreas de preservação, né? Então, a gente tem a Lagoa do Jacaré, que foi feito um estudo por parte da UFMT, apresentado no final do ano passado, um trabalho fantástico que foi feito por professores, desde a origem do porquê do nome de Lagoa do Jacaré, que é do Córrego do Jacaré, que tem toda a nascente. Quer dizer, se a gente quer toda aquela demanda de água que Várzea Grande precisa, a gente precisa de preservar as nascentes, de preservar as áreas de preservação permanente, e esse trabalho a gente enxerga como melhoria de qualidade de vida para a população de Várzea Grande e a segurança pública municipal ela não pode ficar alheia a isso aí. Né? Então a secretaria ela atua assim, em conjunto com o meio ambiente para evitar os assoreamentos dessas áreas, né? Então não só as áreas ribeirinhas, mas essas áreas que a gente tem muitas nascentes dentro de Várzea Grande. E a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo um trabalho fantástico, em parceria com o Corpo Bombeiro, com o Ministério Público Estadual, com vários parceiros que vêm, com faculdades, a Univag entra, a UFMT entra, várias faculdades que estão trabalhando desde os cursos na área de geologia, na área de geografia, na área de hidrografia, na área de arquitetura, para fazer um restauro e a gente fazer um baita de um parque, por exemplo, na área da Lagoa do Jacaré, que era uma área que, inclusive para a área de segurança pública, até poucos anos atrás, era uma área problemática, né? Uma ocupação irregular. E a gente fez um trabalho ano passado na Surdina, na Calada, porque o pessoal já tinha sido alojado e ocupado em casas, por exemplo, de conjuntos habitacionais, lá no São Benedito, lá em vários conjuntos habitacionais que foram lançados em Várzea Grande na gestão passada. Essas pessoas da Lagoa do Jacaré já tinham sido, especialmente que estavam na área de risco, já tinham sido alojadas. E outras pessoas, ou filhos, ou parentes, vinham ocupando aquelas edificações. Nós fizemos a derrubada daquela edificação, está se fazendo a restauração daquela área, em parceria com esses órgãos que eu falei anteriormente, especialmente
com as unidades de ensino superior, né? E a gente vem fazendo um trabalho interessante do meio ambiente para que a gente restaure essas nascentes, que a gente sabe que o futuro da água de Várzea Grande, ela passa por essas nascentes serem preservadas. Por falar em nascentes, secretário, por falar em nascentes, eu tenho a impressão que não na mesma quantidade, mas em uma quantidade expressiva, na mesma quantidade de Cuiabá. Cuiabá tem nascentes para todo lado, ainda que em muitos momentos da história de Cuiabá, essas nascentes foram simplesmente desaparecidas por conta da má gestão pública para tomar conta delas. Várzea Grande talvez não tenha o mesmo número que tivemos aqui em Cuiabá, mas tem um número expressivo, não? Tem um número muito expressivo. E a gente, como eu falei, a gente Mas ainda tem um levantamento feito já lá para saber? Olha, o meio ambiente, o secretário Célio, com a equipe dele, tem esse levantamento todo. A gente tem muitas áreas, tem aqui no Santa Terezinha, aqui próximo da Estrada Guarita, a gente tem áreas com muita água ainda em Várzea Grande, com muita nascente. A gente tem vários córregos que passam por dentro do município de Várzea Grande, que também desaguam no rio Cuiabá. Então, e são várias nascentes que tem. Então, o meio ambiente tem toda essa... Inclusive, foi lançado o ano passado, lá no Parque Bernec, um trabalho fantástico de restauração de todas essas nascentes. E aí vai ser feito replantio e vai ser feito todo um cuidado com isso daí. A mesma forma a gente está fazendo lá dentro do próprio Parque Bernec. Nós temos o Parque Bernec, que é uma baita de uma área de preservação lá dentro de Várzea Grande, que a ideia do Parque Bernec é a mesma ideia do Parque Mãe Bonifácia. Quer dizer, é uma ideia que vai fazer as pistas de caminhada, mas não aquele parque que é um parque esportivo, como, por exemplo, a questão do Parque das Águas, que é um parque que já tem uma ideia diferente do que aquela contemplação à natureza, a preservação da natureza. Então, a gente tem... eu tenho certeza que o meio ambiente tem catalogado essas nascentes e vai fazer um trabalho fantástico. E nós estamos lá para apoiar. É importante esse mapeamento aí. Aliás, falou no Célio, vamos convidar o Célio para vir também falar aqui. Ele esteve aqui no ano passado conosco, para a gente falar mais do meio ambiente aí de Várzea Grande, que você falou da Lagoa do Jacaré, a questão das nascentes, tem outros assuntos mais aí, o trabalho que vem sendo feito aí pelo prefeito Calil, a preocupação do prefeito Calil em relação ao meio ambiente. A gente vai logo estar conversando sobre isso aqui com o secretário da pasta, o Célio, no Opinião. Que dá um tempinho agora, porque estamos entrevistando aqui o Coronel Alessandro, da Defesa Social, não é? Lá de Várzea Grande, e já a gente retoma. E você pode mandar sua pergunta, interaja conosco, 99932-2529. Você de Várzea Grande aí, ó, tem alguma sugestão, opinião, crítica, elogio sobre Guarda Municipal, Defesa Civil, tem chuva aí, ó, tem chuva chegando aí. É importante estar antenado e obter informações da fonte, que é o Coronel Alessandro aqui no Opinião. O programa já retoma com mais entrevistas, mais bate-papo aqui ao vivo para você. Então, a gente retoma a entrevista ao vivo aqui nesta noite. Hoje nós estamos falando de Várzea Grande, sobre Várzea Grande, na verdade, né? Estamos em Cuiabá falando sobre o nosso querido município de Várzea Grande e suas políticas públicas com o Coronel Alessandro. Coronel por quê? Porque ele é da Polícia Militar, é reformado, né? Isso, é da reserva. E aí o Calil, como a Lucimar já tinha feito lá, o Calil falou, pau, quero esse rapaz aqui conosco. Ele estava lá na defesa, ele estava lá na questão da vigilância sanitária e agora tem essa pasta aí que é a da Defesa Social do município. Estamos falando sobre Guarda Municipal, sobre também a Defesa Civil e outros assuntos mais que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Antes, vamos aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Números da Covid-19 na tela aí, ó. A Secretaria de Estado de Saúde notificou 4 mortes e 2.194 novos contágios pela Covid-19, né? Então, a Secretaria teve aí 4 mortes, 2.194 novos contágios pela Covid, isso nas últimas 24 horas aqui no estado. Os dados são da Secretaria e que mostram ainda que a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, disparou. Olha só, lembra que ontem
a gente noticiou aqui 59,74%. Então, agora já está em 70,13% no mesmo período. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 569.551 contágios, sendo que em 544.621 casos, as pessoas que foram infectadas testaram negativo posteriormente. Contudo, outras 14.114 não resistiram às complicações. Além da alta na ocupação de UTIs, também subiu no período das últimas 24 horas a taxa de uso dos leitos de enfermarias. No boletim de terça, dia 11, o valor estava em 16%, mas disparou para 18%. Lembra que eu falei aí com uma autoridade sanitária aqui de Cuiabá que disse que estaria na sexta-feira com mais de 80%? Está caminhando para esse... Olha, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, afirmou que está disposto a colocar as divergências políticas de lado para trabalhar com o governador Mauro Mendes, do Democratas, em um plano de enfrentamento ao novo surto da Covid-19 e também influenza na capital, durante live no Facebook, no dia de ontem, terça. O chefe do executivo afirmou que faz tudo por Cuiabá e propôs uma parceria aí ao comandante do Palácio Paiaguás para a reabertura do centro de triagem na Arena Pantanal. Abre aspas aí para o Emanuel Pinheiro. Não é vergonha nenhuma querer o melhor para a nossa gente. E eu faço tudo por Cuiabá. Na condição de prefeito da capital, eu conheço bem os desafios do enfrentamento à pandemia e a minha missão, a minha autoridade para cobrar do governo do estado o que é melhor para a população. Fecha aspas. A fala do Emanuel ocorreu quando o prefeito reagia à negativa do governador em relação à reabertura do centro de triagem que estava instalado na Arena Pantanal e servia como ponto de testagem e também consulta de pacientes desde o auge da pandemia do novo coronavírus. www.gazetadigital.com.br. Eu penso assim, antes tarde do que mais tarde, né, Lorenberg? Bom, não sei se você pensa assim também, porque eu acho que já não era sem tempo, rapaz, esse negócio de falar miudinho, falar de frente a frente e esquecer a política, tanto o governador como o prefeito com o governador, né? Esse é um ponto que eu acho que o Manuel está certo. Outro ponto que eu acho que ele também não está errado é quanto à central de triagem, que na minha avaliação, o governador e o secretário Gilberto Figueiredo devem repensar, já que eles estão relutantes quanto à reabertura, uma vez que tem a Ômicron, tem essa onda aí, esse surto aí de gripe. Então, dois assuntos que eu acho que são salutares. Vale a pena, pelo menos, serem discutidos, colocados à mesa, né? Ou não? Paulo, eu concordo em gênero, número e grau. Nós sempre já dissemos aqui, sempre, o prefeito não pode ser inimigo do governador e nem o governador ser inimigo do prefeito, ou de todos os prefeitos, e nem o presidente da República inimigo de todos os governadores e de todos os prefeitos, e todos os prefeitos e governadores não podem ser inimigo do presidente da República, até porque eles têm um interesse, um objetivo comum, que é exatamente cuidar do município, do estado e do país. Aliás, a questão da saúde pública é tarefa dos três, e não apenas de um, é tarefa dos três. Então não tem porquê, amigos, o prefeito falar uma coisa, o governador falar uma outra coisa, não tem porquê isso. Há trabalhos, há obras que devem ser tocadas por ambos, até para o bem da coletividade. A coletividade é superior aos interesses individuais, particulares e partidários de cada um desses agentes públicos e agentes políticos.
E aí vem no último item que o Paulo também tem razão. É necessário, sim, dar uma cobertura para quem precisa do exame e de todas as providências contra o coronavírus. E aí tem um fator importante, viu, que pelo menos na minha opinião, já que o programa se chama Opinião, que é o seguinte, o governador está certo na minha avaliação também. Olha só, pô, Paulo, estou falando que ele está errado, mas está certo? Vou te explicar. O argumento do governador procede, que cabe aos municípios dar esse respaldo também. O que é esse respaldo? A central de triagem, por exemplo, tinha que ter uma iniciativa também lá de Várzea Grande, aqui de Cuiabá, para facilitar, para ampliar a cobertura dos serviços à população. O governo absorveu isso, inclusive alegando isso, é obrigação dos municípios, mas nós estamos fazendo aqui, já que ambos não fazem. E aí o município de Cuiabá, por exemplo, alegava, não, nós temos isso, esse trabalho feito nos postinhos aí e tal, e tudo mais, mas não era uma estrutura como é a central de triagem na Arena Pantanal, que está fazendo falta, já está fazendo falta. Acabei de ler aqui, rapaz, olha só, acabei de ler aqui no Gazeta Digital, e já falamos, já lá no começo da semana, que a previsão é que teríamos aí até sábado mais de 80% de ocupação de leitos de UTIs, né? E está beirando lá, porque está subindo assustadoramente esse número aí. Lembrando sempre, Paulo, me perdoe, lembrando sempre que foram desativados muitos leitos que tínhamos lá no começo da pandemia e até no mês de abril e maio da pandemia. Pois é, está 70%, acabei de falar agora, né? 70,13% aí a questão da ocupação nas UTIs. Assustador isso, nego, porque daqui a pouco, se acabar, né? O coronel, lá em Várzea Grande, você estava na sanitária até agora há pouco, a gente sabe a importância desse serviço. Lá, em momento algum, foi desativado o centro de referência para síndromes gripais e Covid. Nós temos, mas como eu falei, centro de referência, né? É um centro de referência. São médicos que estão atendendo para aquilo e no fundo das policlínicas da unidade de saúde, lá do 24 de dezembro, que pega toda aquela parte da parte de cima, lá da Capela do Pissarrão para cima, toda aquela parte vai ser atendida lá na unidade do 24 de dezembro. Aquela parte que é lá daquela região do Grande Glória é atendido lá no Santa Isabel, né, na Policlínica do Santa Isabel, que tem unidade de referência lá. E o pessoal que é aqui da Grande Cristo Rei, na Policlínica ali do Parque do Lago. Eu mesmo estive lá semana passada no Parque do Lago, né, fiz o meu teste, graças a Deus deu negativo, né, mas passei por um atendimento médico, por encaminhamentos através de medicação, quando era necessário, até porque eu estava com gripe, e não, graças a Deus, não com Covid, mas tive o meu exame imediato de Covid feito lá, né, com coleta, aquele exame rápido que é feito através também do SWAB, né, que é um exame que facilita o diagnóstico, inclusive sai com 15 minutos, é bem rápido o atendimento. Nós não tínhamos demanda muito grande do pessoal que é de Várzea Grande. Tinha pessoas de fora que estavam sendo atendido lá porque tinha vindo para a festa de final do ano e aí estava com gripe e tal, e estava lá fazendo os exames. Foram pelo menos 3 pessoas de uma mesma família que eu vi. Eu vi porque eu estava na fila, né? Estava aguardando, porque eu aguardo minha vez como cidadão ali, né? Não posso chegar lá e querer passar na frente dos outros, até porque a gente não sabe como que está a saúde do outro. A gente tem que ter essa perspectiva também, né? Mas graças a Deus fui muito bem atendido lá. Pois é. Então, e aí agora eu fico imaginando assim, lá na Grande Cristo Rei, ter uma espécie de central de triagem como tem aqui na Arena Pantanal, não é? Lá na Grande CPA ou no PA 90 tem mais um, não é? Sim. Para facilitar o quê? O acesso, a locomoção, né? Sim. O deslocamento daquela mãe que não tem onde deixar os filhos. Se lá no CPA na Grande CPA tivesse um ginásio de esportes que fosse com aquela mesma estrutura, nossa, ia ser muito... Aí foi desmobilizado tudo isso aí e agora a briga está para voltar, mas o governador está resistente junto com o secretário de saúde. O secretário de saúde de Várzea Grande, o Gonçalo, esteve conosco aqui, está na hora também dele voltar aqui também para passarmos uma geralzona sobre lá o município de Várzea Grande. Sim. E a secretária nova aqui
de Cuiabá, da pasta da saúde também, a Suelen, ela vai estar conosco aqui nos próximos dias. Eu já estou em conversa lá, já tivemos um ok, estamos apenas acertando a data para que ela também fale agora que ela foi efetivada. Aliás, ontem o Manuel, nessa live que ele fez umas mudanças aí, colocou lá o Zito Adrien na pasta do turismo, né? Do turismo. O Oscalino, que estava na pasta do turismo. Aliás, já esteve aqui como secretário de turismo, o Oscalino Alves. O Oscalino Alves foi para a pasta de saúde, só que na condição de adjunto. Essa mudança que houve aí no staff aí do Emanuel Pinheiro. Pois bem, aqui o Coronel Alessandro, olha, a questão da Guarda Municipal, eu fico preocupado porque, até como jornalista, muito tempo a gente cobriu a Guarda Municipal e sabe as notícias da Guarda Municipal e a gente sabe da importância que tem, né? Só que a gente também sempre constatou a falta de investimento ali. As viaturas nem sempre eram novas e precisava de efetivo, de concurso público, enfim. Como é que está, do ponto de vista estrutural, hoje, na gestão Calil, a nossa Guarda? Sim, hoje eu falo que eu acompanho a Guarda Municipal desde 2000, desde a sua criação. O Coronel Walter foi o criador na gestão do então prefeito Jaime Campos, né? E a Guarda ela teve um período de vácuo, né, de investimento. E a gente sabe que a área de segurança pública ela não pode ter esse vácuo de investimento. E coincidiu justamente naquela situação de a gestão política mesmo, da instabilidade política que Várzea Grande passou por um determinado período de sua história. E com esse vácuo de investimento, eu estive, inclusive, quando eu estava na Secretaria de Segurança Pública na área de transportes, a gente arrumou carro usado que era das polícias, que tinha sido recolhido na troca da frota própria para a frota locada. A gente arrumou carro para a Guarda de Várzea Grande, mas dava dó, porque os carros já estavam bem usados, né, pelas instituições policiais, mas era uma forma da Guarda andar naquela época, né? Então, nesse ponto de estrutura, a gestão passada, a gestão da Lucimar Campos, ela fez um trabalho muito bom de estruturação da Guarda. A Guarda, por exemplo, até o ano de 2018, ela usava só revólver 38. Hoje ela usa pistola .380, ela já tem calibre 12, ela já tem as metralhadoras .40 e estão sendo habilitados todos os guardas agora. Nós fizemos a contratação ano passado, porque era um compromisso nosso estarmos revalidando os portes funcionais, porque eles têm o porte, mas estavam vencidos. Revalidando todos os portes funcionais da Guarda Municipal de Várzea Grande, que é a única guarda do Estado de Mato Grosso regular dentro da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas, que é a lei que direciona as guardas no âmbito nacional. A nossa Guarda Municipal de Várzea Grande é a única do Estado. Tanto que está sendo visitada por guardas de Sorriso, guardas de Sinop, Cáceres, que é estruturar. Nós vamos fazer um estágio agora com o pessoal de Sapezal, já estamos fechando o termo de cooperação para o pessoal vir, mas todas essas demais guardas que eu citei, elas atuam como agente de trânsito, mais como agente de trânsito do que qualquer outra função. E a guarda nossa, além da questão do trânsito, ela atua todas as demais, o demais rol de atribuições que a Lei 13.022 ela permite. Então, a nossa guarda, em termos de viatura, hoje nós trabalhamos com viaturas, as viaturas todas com camburão, elas todas locadas, então tem a obrigação de substituição das viaturas, né? As poucas viaturas próprias que a gente tem, que são específicas de um projeto que a gente ganhou de um projeto nacional, e elas já estão com prazo de validade vencida para esse ano. Nós vamos estar substituindo também as viaturas operacionais por viaturas locadas, também novas. Então a gente está estruturando, em termos de viatura, está estruturando bem. Tem quantas viaturas hoje? Tem quantas hoje? Hoje nós temos 15 viaturas, entre viaturas 2 rodas, 4 rodas e micro-ônibus. Hoje nós temos uma base móvel que a gente reativou, estamos reestruturando toda ela. Ontem, por exemplo, eu tive a visita de um parceiro que nós vamos estar reinstalando a parte de Wi-Fi dentro da viatura para que a gente possa ter essa base móvel. Tem um problema, por exemplo, lá no 24, vamos só citar um exemplo, no 24 de dezembro, a base vai poder, um problema pontual lá, a base vai lá e se instala naquela localidade,
né? E a partir dali você instala câmeras e você capta imagens, faz o patrulhamento com essas imagens, tudo naquele local através dessa unidade móvel. Entendi. A gente não precisa de ter uma base fixa naquele local. A guarda pode ir aonde o povo precisar que a guarda vai, aonde que Maior precisar. mobilidade, né? Maior mobilidade. Professor. Secretário, um outro braço da pasta do senhor Defesa Social é a Defesa Civil. E nós estamos em um momento muito complicado, que é das chuvas. Sim. Com certeza, Várzea Grande não é diferente dos outros municípios. Poderia ser, né? Mas não Sim, é diferente. sim. Deve ter uma demanda muito expressiva Sim. na Várzea Grande, no papel exatamente da Defesa Civil. Ou Sim. eu estou errado? Não, o senhor está certinho. A Defesa Civil, Municipal, ela trabalha em parceria com a Defesa Civil Estadual, né, e inclusive com a Nacional. Várias demandas chegam para a gente, mas as demandas maiores são aquelas locais. Então nós tivemos, no início da gestão, nós fizemos um plano integrado de contingenciamento para a gente atuar nesses momentos de calamidade pública. Seja ela um deslocamento de terra, seja ela uma cheia, né, a invasão de água em determinada região, qualquer contingenciamento, qualquer necessidade de utilização da estrutura do município de Várzea Grande, a gente tem o que cada secretaria, dentro desse planejamento integrado que nós desenhamos e validamos com o prefeito, que depois nós distribuímos para cada secretaria. Então a gente tem o que o serviço público tem que fazer, o que a Secretaria de Obras tem que fazer, o que a Secretaria de Defesa assistência social tem que fazer. Por quê? Porque são famílias que vão ser desalojadas, então a gente tem essa parte da assistência social que tem que cobrir, tem a parte de escolas, às vezes, que são ocupadas, tem a parte, às vezes, de obras que são necessárias fazer. Nós fizemos o teste disso aí no final de dezembro, no mês de dezembro, melhor dizendo, no final do ano passado, que nós tivemos ali na região um alagamento, na região ali bem baixo ali, próximo do Rio, da Alameda. Da Alameda. Alameda Júlio Milha ali, nós tivemos qual que era a origem? A origem principal era humana. Era objetos que eram mandados, o campo da Alameda ficou todo coberto de água. E aí a gente recebeu a ligação logo cedo, 5 horas da manhã, era bem no feriado, eu lembro certinho, e a gente recebeu e disparou o alarme do contingenciamento e funcionou. Cada secretaria, o serviço público atuou rapidinho, a Obras atuou muito rápido, quer dizer, a gente conseguiu tirar aquela água dali, apoiar aquelas famílias e dar suporte para aquela comunidade que necessitou. Muito bem, a gente vai dar mais um break aqui, mais um intervalo comercial e logo a gente retoma entrevista com o Coronel Alessandro desta pasta importante que é a Secretaria de Defesa Social de Várzea Grande. Um instante só. Então a gente retoma aqui entrevista ao vivo no Opinião com o Coronel Alessandro Ferreira da Silva. Ele que é o secretário de Defesa, é o secretário municipal de Defesa Social lá de Várzea Grande. Eu quero ainda falar da questão da Defesa Civil, que é um dos setores que abrange essa secretaria aí. Está sendo monitorada a questão do manso? Por que eu tenho essa preocupação? Porque se tiver um problema no manso, como a gente infelizmente tem visto aí Brasil afora, em Minas Gerais, não é? Na Bahia, os ribeirinhos, eles é os que vão mais sofrer. Eles vão sofrer muito, a gente não quer ter tragédia para cá. Como é que está sendo feito esse monitoramento por parte da Defesa Civil? Sim, esse monitoramento a gente tem, da mesma forma que a vigilância sanitária, a gente tem atribuições que é da vigilância municipal e da vigilância estadual, dentro da Defesa Civil também a gente tem as atribuições, né? Então, tanto da Defesa Civil Municipal quanto da Defesa Civil Estadual. Então a gente atua, sim, em parceria com a Defesa Civil Estadual, que vem monitorando toda essa situação. Por quê? Por que tem que ser pela Defesa Civil Estadual? Porque pela Defesa Civil Estadual, a gente vê, se Deus o livre acontecer qualquer tipo de colapso na usina de Manso, a gente vem descendo toda aquela região,
né, Nobres, Rosário, que forma todo o leito do rio Cuiabá, a Corizal, né, que passa, o rio passa praticamente cortando a cidade de Acorizal, e a gente vem descendo, arrastando tudo. Aqui aí vem Várzea Grande, Cuiabá, toda essa região aqui, a Guia, coitada, a Guia, as águas voltam também para a Guia. Então, é muita situação que às vezes acontece, mas diferente do que é em Minas Gerais, que a maioria das situações de Minas Gerais são instabilidades de usinas não hidrelétricas, não com o formato que a gente tem aqui na usina de Manso. Né? Por isso que às vezes o pessoal, mas se Manso tem um acompanhamento rotineiro da usina de Manso. E aí saíram várias situações, que Manso vai estourar, vai acabar com Cuiabá, vai acabar com Pantanal, vai acabar com as cidades ribeirinhas. Mas o problema lá de Minas Gerais são as usinas que exploram ouro, diamante, os minerais, né, vamos dizer assim. E os dejetos deles são diferentes do que o formato da usina de Manso, né, que é de uma usina hidrelétrica. A gente não vê falar de usina hidrelétrica tendo problema de colapso. Né? Então, assim, essa situação de Minas Gerais é uma situação muito trágica, né? Mas que pode acontecer aqui, por exemplo, pode acontecer aonde? Chapada pode acontecer, porque tem os paredões de Manso. Paredões, né? Tanto Chapada quanto Nobres, você tem áreas dali que são paredões de Manso. Você tem as áreas aqui de Livramento e de Poconé, que tem aquelas usinas de dejetos, né? Nós tivemos até uma situação que aconteceu na saída para Cáceres, né? De um rompimento, salvo engano, o ano passado, o ano retrasado, de uma empresa também particular lá. Olha só, então essas tem que ter cobertura. Eu queria aproveitar esse gancho aí de Minas Gerais. Olha só, tem uma notícia aqui no Gazeta Digital, que foi atualizada agora, que diz o seguinte: o Ministério do Turismo determinou que o governo do estado de Mato Grosso realize um levantamento dos pontos turísticos que possam apresentar risco de eventos geológicos em Mato Grosso. A medida vai servir como base para um plano de prevenção de acidentes, como o desmoronamento de rocha que matou 10 pessoas lá em Capitólio, em Minas Gerais, no último fim de semana. Conforme apurou o Gazeta Digital, a notificação já foi recebida pela Secretaria Adjunta de Turismo de Mato Grosso. O órgão ficará responsável por elaborar e encaminhar uma lista dos pontos de turismo e também a relação de municípios matogrossenses que estão nas consideradas áreas de risco. Tá aí, mais detalhes sobre essa notícia aí, tá no www.gazetadigital.com.br. Inclusive, nas né? margens da MT já foi realizada agora, salvo engano, ontem ou anteontem, já foi realizada uma vistoria nas margens da estrada que liga Cuiabá a Chapada, ali na altura do Portão do Inferno já foi realizada. Agora, dentro dos pontos turísticos de Chapada, você tem vários locais que são locais de risco. E aí, os guias turísticos, eles têm que ter esse discernimento também. Porque, por exemplo, em Capitólio, aconteceu o quê? De guia turístico tá lá, ele tinha que saber que tem, em tempo chuvoso, ele não pode se aproximar de determinada distância. Mas tinha, a Defesa Civil, a pergunta que eu faço, tinha essa orientação lá? Os guias turísticos tinham essa informação da Defesa Civil, por exemplo? Gente, esse aqui é um lugar que não pode estar ameaçado se chover bastante, se estiver muito forte, né? Porque eu não sei se tinham. E se tinha, foi uma falha. Agora, pode ser uma fatalidade, pode ser uma fatalidade, né? Fatalidade, pode ser. E a gente espera que isso não ocorra aqui em Chapada dos Guimarães, por exemplo. A gente quantas vezes estava tomando banho ali debaixo daquelas cachoeiras ali e ficava pensando, meu Deus, mas eu posso desabar aqui. Você tem localidades ali na represa do Manso mesmo, na represa do Manso que você para tomar banho e aqueles paredões bonitos, né, que o cara sobe lá em cima para pular. Quer dizer, então eu mesmo já presenciei isso aí. Então são situações que infelizmente são fatalidades que estragam todo um passeio, estragam toda uma situação, mas às vezes por questões de atos inseguros, né? O acidente só acontece também porque tem a questão do ato inseguro que às vezes acontece.
Eu repito aquela frase que eu disse agora há pouco, antes tarde do que mais tarde, né? Alguns esperam a casa ser arrombada para arrumar tramela, fechadura, né? Mas, enfim, o Ministério do Turismo está aí tomando essa decisão aí. É importante que se mapeie isso aí para que possamos evitar novas tragédias. Lorenberg. Secretário, ainda voltando aqui para o braço da sua secretaria, que é a Defesa Civil, como o período é um período muito complicado e as chuvas estão muito frequentes, qual é o número de funcionários ou de servidores deste braço? Me perdoe, mas é o nome que fica mais fácil o telespectador entender. Desse braço da pasta que o senhor comanda. Qual é o número? É um número suficiente para atender, inclusive, os imprevistos ou não? O número é bem modesto, né? A quantidade de servidores que nós temos na área de defesa civil, especificamente na área de defesa civil, são 4. Porém, toda a Guarda Municipal, todo o Corpo de Bombeiros são parceiros nossos. Porque dentro das atribuições da Guarda Municipal está as atividades de defesa civil. Está no rol de atividades, por exemplo, da Lei 13.022. Né? Então, eu não tenho como deixar, por exemplo, a questão de toda a guarda à disposição da Defesa Civil em todo o tempo, em tempo full, porque as demandas que nos chegam, por mais que são aquelas demandas que às vezes colocam em risco muita gente, mas que são utilizados, são realizados as atividades em parcerias com a Guarda Municipal, com o Corpo Bombeiro, com outras secretarias, como a do Meio Ambiente, por exemplo. Né? Então a gente trabalha muito com essas parcerias para a gente não ter um inchaço de servidores naquela atividade fim específica. E nós temos hoje 4 servidores. É o suficiente? É muito sazonal a atividade. Então, no período de muita demanda, às vezes é insuficiente. No período de baixa demanda, é suficiente. Mas, coronel, vamos trazer uma hipótese. Tomara que essa hipótese nunca venha a se confirmar. Sim. Digamos numa hipótese de muita emergência e de muitos problemas naquela área que a hipótese que eu estou levantando está atingindo. A Guarda Municipal, ela pode ser automaticamente, ela já está de prontidão para atender um caso dessa situação ou não? Ou demora um certo tempo para dar todo o suporte necessário que a Defesa Civil tenha? Não. A Guarda Municipal, dentro das atribuições, do rol de atribuições da Guarda Municipal, desde a área de segurança, por exemplo, nós estamos em treinamento e capacitação constante da arma de fogo. Então nós começamos, por exemplo, a Guarda Municipal, nós começamos o treinamento, aí nós tivemos que dividir, porque é a mesma coisa de trocar o pneu com o carro rodando. Então a guarda não pode parar para você realizar a capacitação continuada. Então, para você realizar um curso de tiro nos moldes que a instrução normativa da Polícia Federal determina, você tem que ter dedicação integral por um determinado período. É praticamente um mês aquela turma de guarda só por conta do tiro. Eu estou só citando esse exemplo só para o senhor entender. Então, por exemplo, hoje eu estou com a segunda equipe, que a primeira foi em dezembro, já foi formada. A segunda equipe e capacitada, a gente já está encaminhando os documentos para a Polícia Federal. A segunda equipe começou dia 5 de janeiro agora e está encaminhando. Isso, as outras equipes ficam responsáveis pelo patrulhamento, pelo trabalho de guarda. Todos os guardas, da mesma forma que do tiro e abordagens, a gente recebe também, e eles estão sendo capacitados, inclusive, para o método de tiro Giraldi, que é um método de tiro de preservação da vida, com verbalização. Então, os guardas estão sendo muito bem formados nessa área de tiro. Voltando à questão da Defesa Civil, dentro da capacitação continuada que todos os guardas têm que ter, e a gente tem instruções semanais que são para as atividades da guarda, cada semana vem um determinado tema. E o tema de Defesa Civil, ele é tema de instrução, capacitação continuada para os guardas municipais. Para quê? Para que, se necessário for, de nós deslocarmos a guarda no lugar de manter a guarda dos próprios municipais, nessa demanda hipotética que o senhor citou, de mantermos os guardas municipais por conta de cuidar de próprios, cuidar disso, cuidar daquilo. É uma situação de calamidade, a gente chama de calamidade pública. Calamidade pública, a gente tem que atuar
dentro daquela necessidade da calamidade pública. Então, todos os guardas estão capacitados e habilitados para estarem atuando. É só a gente direcionar o foco. Por isso é importante a gente ter essa força municipal, para quê? Junto com o Corpo Bombeiro Municipal, que também tem um efetivo reduzido, a gente poder atuar em parceria, em conjunto, né? Para a gente poder dirimir vamos dizer assim, a dor da comunidade nesses casos de calamidade, como é o caso que Minas Gerais atua. Olha só, o coronel, a preocupação aqui que eu tenho também, a Guarda Municipal, imagino, agora estamos chegando em fevereiro, né? Uhum. O carnaval está aí, cai quem quer, não é? E aí, como é que está lá? Porque assim, se tem uma orientação do prefeito já, não teremos carnaval, teremos, e eu não estou falando só do de rua, porque lá não é nem tradicional em Várzea Grande, mas há os clubes, há as festas privadas. Se tiver trabalho para a Guarda Municipal, e se tiver, além do trabalho imediato da Guarda Municipal, posteriormente terá trabalho a Secretaria de Saúde, sim, e os hospitais e toda a demanda. Como é que está sendo tratado a questão carnaval lá? Justamente essa reunião do comitê que a gente está aguardando, que eu creio que vai deliberar, porque nós tivemos uma em dezembro para tratar sobre as festas de finais de ano. E a gente manteve a fiscalização constante dentro das festas. A gente sabe que aquelas festas que são dentro de casa, as festas de família, porque Natal é muito festa de família. E como que a fiscalização atua dentro das casas das pessoas? É uma situação muito complicada. Se não houver conscientização mesmo, e hoje o que está acontecendo com a Covid, que a gente verifica? As pessoas estão indo para a rua e levam para dentro de casa. Antes tinha aquela situação de isolamento das pessoas de mais idade, elas não terem contato com aquelas pessoas, com os jovens, com os mais jovens, que são, vamos dizer assim, que vão para bares, que vão para restaurantes, para baladas, e acabam levando, porque ali eles não utilizam máscara, por mais que é obrigatório, mas não utiliza, gente. É muito complicado você trabalhar isso, né? Então, eles levam para dentro de casa e acabam contaminando os de maior idade, que por mais que estejam vacinados, por mais que a gente verifica que o contágio dessa nova cepa, ela é mais rápido, porém, ela alastra mais, porém, a gente vê que não está tendo aquela utilização como era aquelas situações que a gente via, por exemplo, nas UPAs. As UPAs, o que está tendo de problema nas UPAs, que nós tivemos um atendimento muito grande agora no início do ano, e acaba que dá problema para a ordem pública, né? Atendimento das UPAs na parte de atendimento ali, de chegada, de demora de atendimento, porque você tem que passar por uma triagem, por toda uma situação, mas em termos de internação e outras coisas mais, que a gente via pessoas com soro, com... É menos complexo. É menos complexo, graças a Deus. A reunião do gabinete está marcada para quando? A reunião do comitê do Covid, ela para terça-feira, mas com algumas situações que tiveram, não foi feita para não reunir, até porque o secretário de saúde, que era uma peça principal, uma das peças fundamentais do comitê, ele não poderia participar. Ela deve ser remarcada, está aguardando só essa nova data aí. Eu acredito que se não for agora até o final de semana, no início da próxima semana a gente já está reunindo para deliberar sobre essas festas, sobre a festa do carnaval, se vai endurecer medidas ou não, e a medida que o comitê deliberar e for validado pelo chefe do executivo municipal, nós vamos tá atuando na fiscalização. E aqui um apelo que eu faço é um apelo pessoal, não é? Para o prefeito Calil, não libera o carnaval. Eu sei que tem muita gente que vai ficar com raiva de mim, muitos fulhões aí vão ficar com raiva. Ah, mas porque tem muita gente que depende disso para ganhar um dinheirinho, né? Tem a economia que gira em torno, mas tem a saúde que gira em torno de todo mundo, tem as vidas. Dá para segurar um pouquinho mais, gente, não vamos brincar com isso não. Então um pedido que eu faço aí ao gestor lá de Várzea Grande, aos gestores, né? Todos os sentidos do município de Várzea Grande. Cabe uma última pergunta aí, meu. Mas muito rapidamente, secretário, aqui, já que nós começamos lá no primeiro bloco falando da comparação da ordem pública em Cuiabá e a Secretaria de Defesa Social, nós recebemos aqui o coronel que coordena, que chefia a ordem pública em Cuiabá. Sim. E ele nos disse com toda a clareza de que a ordem pública tem o poder de polícia.
Sim. E aí vai a minha pergunta direcionada exatamente para a defesa social. Também tem o poder de polícia no caso das suas fiscalizações ou não? Sim, tem o poder de polícia. Principalmente porque todas as fiscalizações são acompanhadas também da Guarda Municipal, né? Que ela, pela lei federal 13022, ela dá o respaldo dentro dos órgãos como órgão de segurança pública municipal. Então ela tem o poder-dever, né? Porque a gente tem o poder que qualquer do povo pode. Mas a Guarda Municipal ela tem, como a Polícia Militar, o poder-dever. Inclusive tem uma emenda constitucional que está rolando para inserir a Guarda Municipal, não no parágrafo 8º lá do artigo 144, mas como uma das polícias, não como polícia municipal, eles querem manter a Guarda Municipal ali mesmo, mas como se fosse polícia municipal, que eu acho que desde que a gente trabalha, em 2000, quando nós começamos o conceito de polícia comunitária, já vinha sendo discutido essa parte de segurança pública municipal, a importância da segurança pública municipal para a aproximação da segurança pública com a sociedade. E a gente tem papel, a gente tem trabalho para a segurança pública, seja ela municipal, estadual, federal, tem muito papel. O importante é a Várzea Grande estar bem coberta, bem segura, que eu acho que é o que a Guarda Municipal de Várzea Grande ela proporciona. E a nossa secretaria vem trabalhando nessas políticas públicas justamente para isso. Ok, encerrando aqui o programa Opinião de hoje, né? Eu vou só enfatizar aquilo que eu errei lá no comecinho. Quarta-feira, meu caro, eu falei terça, mas eu errei, me perdoe, a gente erra de vez em quando aqui, né? Ainda mais quando eu fico olhando para o roteiro estava constando errado. Quarta-feira, 12, então, opinião... Coronel, tem uma dúvida aqui, dá para falar em 20 segundos. Sim. Aquele som automotivo ligado muito alto, como é que funciona assim para aquele munícipe lá de Várzea Grande denunciar, pedir à Guarda Municipal? Tem um contato? Tem. Como é que faz? Para o município de Várzea Grande, 153 ou 190. 153 ou 190. Na hora, a Guarda Municipal vai junto com... A gente tem a Operação Sossego Público, que a gente solta a cada final de semana ou a cada 15 dias, dependendo das demandas, junto à Guarda Municipal, com o Meio Ambiente, com a Polícia Militar, todos os órgãos de fiscalização para a gente poder ir em cima justamente para manter o sossego público que a sociedade varzea-grandense. 153 ou 190, então é só denunciar aí porque ninguém merece perturbação quando você está querendo descansar. Não é isso? Coronel, muito obrigado por ter vindo aqui, a opinião mais uma vez. Esse espaço está sempre a postos para bem informado. Nós que agradecemos. E o pessoal da Guarda Municipal, segura aí. A reestruturação da carreira, se Deus quiser, o prefeito Calil Baracate deve soltar a reestruturação, que a gente reestruturou a parte física, a parte material, agora precisa de ter uma reestruturação, uma motivação para o pessoal e o concurso público da Guarda, que deve sair agora no primeiro semestre também, para a gente poder incrementar o efetivo da Guarda e manter a segurança pública de Várzea Grande cada vez melhor. Duas informações importantíssimas, bem aos 47 do segundo tempo. Reestruturação e concurso público vem aí, viu?